Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui os 9 livros da coleção da Laura Ingalls Wilder, que eles compõem a famosa série Uma Casa na Floresta. Ela é uma coleção clássica da literatura infanto-juvenil, conquistou gerações porque ela retrata ali uma vida simples, os desafios e as aventuras de uma família pioneira nos Estados Unidos do século XIX. Eu vou mostrar para vocês cada título, a ordem de leitura, curiosidades sobre a obra, enfim, como que era o cotidiano rural ali, enfim, um olhar encantador sobre a infância. Assiste o vídeo até o final para poder ver todos os volumes. Vamos lá. Essa aqui é uma das séries mais queridas na literatura e também aqui em casa. A gente começa aqui com o livro Uma Casa na Floresta. Esse aqui ele é o livro número 1. Ele ainda está no plástico aqui, porque o que acontece? Porque logo antes de ser editado esse daqui, a gente já estava lendo para as nossas filhas através do Kindle, porque ele ainda não tinha sido editado. Aí veio a editora Príncipes e editou esse livro. Então eu comprei para complementar aqui a minha coleção, mas a verdade é que a gente nunca abriu esse número 1 aqui, porque a gente já leu, né? Bom, esse livro aqui ele foi escrito em 1932 e mostra a infância da Laura. Eles moravam em uma cabana de madeira, eles são chamados pioneiros, né? Porque são os primeiros moradores aqui, ali daquela região. E a família dela vai para aquela região, né? Eles moram numa cabana de madeira em Wisconsin, e aqui a gente conhece o cotidiano simples, as tradições da família e uma vida cercada pela natureza para as crianças. É uma vida muito dura, porque tem pouca comida nessa região, então daí eles vão caçar animais e às vezes o marido chega e não tem nenhum animal caçado. Então, assim, é uma vida dura, mas que ensina muitos valores para a criança. O livro número 2 é O Pequeno Fazendeiro, foi o que mais fez sucesso aqui em casa. E ele é uma história muito interessante. Ele não é a história de Laura. Ele está contando aqui a história de Almanzo, que depois viria a se casar com a Laura. Não nesse livro aqui que ele se casaria com ela, que é mais a infância dele. Então, esse livro aqui, ele é ótimo para meninos, para mostrar os desafios da fazenda, a rotina da fazenda e o papel do homem, mesmo criança, dentro de uma família. Então, esse livro aqui ele é muito lindo. Ele foi escrito um ano depois, em 1933. O terceiro livro, ele é Uma Casa na Pradaria, que é quando Laura sai do meio da floresta e aí eles vão encontrar uma outra cidade para morar. Eles se mudam devido às dificuldades, tentar encontrar trabalho, enfim, é uma história sobre coragem e deslocamento. E o fato deles chegarem numa nova terra que não era a terra em que eles moravam, então eles conheceram novas pessoas, enfim, isso aqui foi publicado em 1935 e é mais essa história da mudança em que eles vão aqui, ó, vá para o oeste. Enfim, essa região ela era cheia de índios, animais, enfim, esse livro aqui, ele é impressionante, foi um das que as minhas filhas mais gostaram, a gente mais leu esse daqui. Depois disso, vemos aqui as aventuras de Laura e as irmãs em A Beira do Riacho. Olha só, a família no caso aqui já está em Minnesota, é uma casa que foi escavada na encosta de uma colina e ele mostra ali as dificuldades da vida rural, como tempestade de gafanhotos e invernos rigorosos. Olha só, nesse caso a Laura e a Mary, elas vão para a escola nesse momento aqui. A família precisa trabalhar para superar os desafios que foi ali a tempestade de gafanhotos, né? Então esse aqui é o número 4, A Beira do Riacho. E as descrições são lindas, hein? As descrições estão lindas. Tem até uma marcação aqui da minha filha. A folha, essa folha meio ajornalada, já bem comum da editora Príncipes, mas é o que temos aí e ele é muito bom para as crianças lerem e, enfim, quando surgir uma edição melhor, com uma folha melhor, se for o caso, você verifica se você precisa trocar. Mas essas capinhas que eles fizeram aqui, ó, são primorosas, lindíssimas. Continuando aqui, temos o número 5, A Margem da Lagoa Prateada. Esse aqui a gente leu também, olha que capa
linda, olha só. Ele foi escrito em 1939 e eles vão se mudar novamente. Aqui eles vão se mudar para Dakota do Sul, então eles se mudam para uma cidade que está aqui, ó, a cidade está em formação, ao redor de uma chegada de um trem e construção de uma ferrovia. E nisso as crianças, os filhos vão nascendo. E as dificuldades também, né? Porque imagina, eles seriam ali um dos primeiros moradores dessa cidade, que vai ser construída em apenas 2 semanas. Depois disso, nós temos o Longo Inverno. Os livros da Laura, eles não poupam, né, as crianças das dificuldades que a família está passando. Esse aqui é o número 6, olha que capa belíssima. Então, esse aqui nós temos o Longo Inverno. Esse aqui é um dos livros mais intensos da, da Laura. Como eu falei, ele não poupa as crianças de nada. Ele vai relatar os longos meses de inverno, que são super rigorosos na região de Dakota, enquanto a cidade ficou quase sem suprimentos de comida e combustível. Olha só, a temperatura caiu para 40 graus abaixo de zero. A neve cobriu tudo ao redor. O trem não conseguia passar para entregar comida e carvão aos moradores. As pessoas da cidade começaram a morrer de fome. A família Ingalls mal sobreviveu aquele inverno e o Almanzo, que volta ao livro, sabia que teria que arriscar a vida para salvar a cidade. Então vamos ver os valores, né, que essa família aqui vai passar para quem for ler esse livro. É um livro bem legal, gosto muito dos livros dela que fala do Natal, porque os Natal são todos muito difíceis, mas não falta união entre essa família. Então, esse aqui também é um livro bem legal para você apresentar para os seus filhos. O próximo já é o Cidadezinha na Campina, olha só. Gente, as capas, como eu falei, são bem primorosas. Então, esse aqui é o número 7. Ele foi escrito em 1941. Ele vai mostrar agora a adolescência da Laura, a sua vida escolar, amizades, festas e também os primeiros indícios da sua independência. Olha só. Não há conforto em lugar nenhum para quem tem medo de voltar para casa, porque a família é o porto seguro da Laura. Ela está quase completando 15 anos, aquele longo inverno acabou, com a primavera chegam os passeios, os eventos sociais, os encontros na igreja. Há também muito trabalho a ser feito. Laura passa dias costurando para ajudar na renda da família para conseguir manter a irmã numa escola para cegos. Que aqui é um spoiler, né? Que a irmã dela, Mary, acaba ficando cega. Mas à noite, Laura arranja um tempo para receber um novo visitante, o Almanzo Wilder, que tinha aparecido lá no livro 2 e no livro número 6. Depois disso, vemos aqui, finalmente chegam que os anos de alegria, olha só. Os anos de alegria é o número 8. Laura já está crescida e começa a dar aulas para ajudar a família e também vive o início do romance com o Almanzo. O livro acompanha sua juventude até o seu casamento. Esses felizes anos dourados estão passando, esses felizes anos dourados. Então, esse aqui é o 8º livro da série autobiográfica de romances, onde desde o início sabemos que a Laura se tornará Laura Ingalls Wilder. Assim, estamos apenas aguardando o aparecimento deste anel, já que conhecemos o noivo há alguns anos. Este livro abrange o período desde quando Laura ainda não tinha 16 anos e trabalhava como professora na Brewster School, até o momento em que se casa aos 18. Escrito de forma envolvente, com sensibilidade e humor refinado, a autora e protagonista dessa saga nos mostra como o caminho para a felicidade pode ser construído de maneira simples, porém cuidadosa. Olha que linda que tá essa capa. Eu falei que todas as capas estão lindas, mas realmente o primor da Príncipe foi muito grande. Chegamos aqui ao último livro, olha só, ao livro 9, Os Primeiros 4 Anos. Esse aqui ele foi escrito esse aqui foi escrito em 1943. Esse aqui só foi escrito
posteriormente, mas só foi publicado depois que ela morreu, em 1971. Ele narra os 4 primeiros anos do seu casamento, mostra ali todas as dificuldades das quais ela passou, as perdas e também a esperança. Uma coisa que a Laura nunca deixa a gente esquecer é de ter esperança. Olha só. Laura Ingalls está começando a vida com o marido Almanza. Os dois jovens pioneiros vão trabalhar duro, cultivando as terras ao redor de sua casa na pradaria de Dakota do Sul. Ali eles vão formar a sua família, então a gente vai ter que descobrir aí, né, quantos filhos eles vão ter, enfrentar as dificuldades, colher os triunfos e os triunfos como tantos pioneiros americanos. E assim termina a aventura de Laura, como uma pequena pioneira e começa sua nova vida como esposa e mãe pioneira. Os 9 livros, apreciados por gerações de leitores, oferecem um vislumbre único do passado fronteiriço da América e uma história comovente e inesquecível. Então, aqui nós temos os 9 livros da Laura. Inicialmente, a editora Príncipe estava editando um por um, então saiu acho que só o número 1, depois só o número 2, depois só o número 3. Quando saiu o número 4, já saiu praticamente o final da coleção inteira. Então, eu esperei chegar a uma boa promoção e adquiri todos os outros que estavam faltando. Hoje em dia, esses livros na promoção eles saem mais ou menos a R$ 17 e fora da promoção sai a mais ou menos uns R$ 25 ou R$ 30. Essa coleção aqui vale muito a pena você comprar para sua família porque mostra a formação da Laura desde o momento em que ela é criancinha até o momento em que ela se casa e tem os seus próprios livros ou seus próprios filhos. Mostra aqui a trajetória dessa grande família, né, que enfrentou mudanças constantes, invernos severos, desafios agrícolas e ao mesmo tempo manteve ali a união, a coragem, a simplicidade. Enfim, os livros dela não são apenas ali as suas memórias da infância. Elas se tornaram um retrato da vida pioneira dos Estados Unidos que ainda hoje encantam leitores do mundo inteiro. E você, já leu algum desses livros? Eu confesso que eu vejo muita gente lendo ali o número 2, que é a formação do Almanzo, que é o número 2, e muitas vezes não chegam até ali o final da série. Mas toda a série ela é muito linda. O livro vai mostrar que na vida nem tudo é fácil, mas junto com a família ali nós podemos chegar a um momento de felicidade e de esperança. E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por você ter assistido. Eu vou deixar no box de informações o link, né, para vocês comprarem os livros e ajudarem o canal. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com sua família e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!